esses dois seres que nós temos em nós, espírito e carne, eles brigam um contra o outro e a carne está aí contra o espírito para que eu não faça aquilo que eu quero. Por isso que em Romanos capítulo 7 o apóstolo Paulo fala que eu quero fazer o bem no meu homem interior, ou seja, na minha mente, mas vejo nos meus membros, né, uma outra lei que guerreia contra a lei do meu espírito e me prende, me leva cativo à lei do pecado que está nos meus membros. De maneira que quando eu cometo um erro, diz o apóstolo Paulo, já não sou eu, mas o pecado que mora em mim, isto é, na minha carne, em mim não, porque eu sou espírito, porque eu sou filho de Deus é espírito, e espírito está perfeito, por isso que em Hebreus 10:14 diz que você está aperfeiçoado em espírito, e em carne você está perfeitamente ruim, perfeitamente Cristo em espírito, perfeitamente diabo na carne. Tá bom para você ou não? É assim que nós estamos. Então entendemos que por esta causa vivemos um conflito, vivemos uma luta constante, e alguém tem que explicar para a gente que negócio é esse, como é que se sai disso, se sai disso talvez não, mas como é que se lida com isso, para que a gente possa então saber manejar todas essas coisas. Como eu te disse antes, primeira coisa, quando você está numa luta, numa guerra contra um adversário, contra um inimigo, você deve conhecer quais são as características do teu inimigo. Eu queria dizer aqui, apesar de alguns já saberem, eu vou repetir Gálatas 5:19. Olha as características do teu inimigo, contra o qual você está lutando, o único inimigo que você tem. Mas olha quanta coisa esse inimigo tem. Ó, abre aspas. E conhecidas e manifestas são as obras da carne, que são 2 pontos. Olha as características: adultério, fornicação, imundícia, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, briga, ciúme, ira, contenda, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, orgias. Tá pensando que acabou? Acabou não, filho. Aqui ainda diz assim, ó, e coisas semelhantes a estas. Ou seja, quer dizer que Paulo acha que cansou de escrever tanta coisa, tanta característica ruim que o nosso adversário tem. Que adversário? A carne. Esse é teu único adversário. Então, essas aqui são algumas características que a tua carne tem. Então, você também pode entender aqui um ou seja. Tudo isso que eu acabei de ler para você, a tua carne domina. Alô? Tudo isso que eu disse para você, a tua carne é expert. A tua carne tem pós-graduação. Em que, Pedro Kelly? Em adultério, em fornicação, A tua carne é pós-graduada nessas coisas aqui. Por quê? Porque essas são as características dela. Essas são as características do adversário que você carrega contigo 24/7. Todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, enquanto você estiver vivo. Enquanto você estiver vivo, você está vestido por um adversário. É uma roupa velha que está posta de propósito. Agora, não é porque ela esteja posta de propósito por Deus que você não tem que conhecer as suas características. Porque quando você conhece as suas características, quando alguns desses dardos inflamados aí, que eu acabei de ler, se levantarem contra você, você imediatamente, característica carne, característica diabo, característica inimigo, característica satanás, característica adversário. Aí você acende o escudo da fé, a palavra da justiça, com o qual possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Está entendendo as armas disponíveis que você tem e as que são eficazes? Porque agora eu quero comentar aqui um pouco. Peraí. Portanto, não adianta usar armas, contra a tua carne, essas mesmas aqui que você tem e pode usar, porque nisso aqui
a tua carne tem mais experiência do que você. Vou te explicar melhor. Por exemplo, manifestou um adultério na tua vida. Você tem um relacionamento, ok. Aí o teu marido te foi infiel. Como é que se chama isso? Na carne. Na carne, sim? Em espírito ele está perfeito do mesmo jeito que você está, mas na carne isso se chama uma traição. Se você tem um compromisso desse, seria um adultério. Pois é, você também tem carne para adulterar. E para você então devolver a coisa na mesma moeda, sim ou não? E vai dizer que isso não passa na tua cabeça. Sem trocadilhos, né? Me perdoe, sem trocadilhos, né? Vai dizer que não passa no teu pensamento devolver aquilo que aquela traição que aquela pessoa te fez. Claro que passa. Por quê? Porque você também tem carne e você quer se vingar, não quer? Quero me vingar, Pedro Kelly. Então, e como é que eu vou me vingar? Não, que me traiu, eu vou trair também. Só que nisso aqui, nessa arma da tua carne, que essa é a arma da carne, né? Essa é a arma da carne. Nessa arma aqui, a tua carne é pós-graduada. Então, quando você se meter a querer se vingar de uma coisa que o teu cônjuge fez, e lamentavelmente contra você, e você vai querer devolver na mesma moeda, essa não é a tua arma. Ou seja, essa é uma arma que está disponível para você. Se você quiser se vingar, você pode. Mas não é a arma eficaz que você poderia usar. Tá me entendendo? Há uma diferença entre ter armas disponíveis e armas que sejam eficazes, porque nem toda arma que você tem disponível é eficaz para você atingir o teu inimigo, que é a tua carne. Se você quiser devolver um adultério com outro, se vingando, né, da mesma maneira, você vai estar fazendo como aquela situação que eu acabei de colocar, do país que está em guerra com o outro e estava jogando míssil no outro, que não tinha o alcance suficiente. Por exemplo, esse país aqui está a 1000 quilômetros de distância e os mísseis desse outro país aqui só chegam a 500 quilômetros. Então não vai atingir o outro nunca. Assim são as armas da carne contra a carne. Vou te dar um outro exemplo aqui para não ficar no adultério. Por exemplo, as contendas, a inimizade, por exemplo, aqui no verso 20, inimizade, né? Inimizade é uma coisa muito comum que existe por aí, é com vizinho, com colega de trabalho, com colega da escola, ou às vezes é mesmo com parente. Quando você quer devolver inimizade por inimizade, você está usando uma arma que está disponível e está querendo se vingar de uma determinada situação, mas com uma arma que não é eficaz. Aqui em algum lugar em Hebreus, que eu não me recordo bem aonde se alguém aí quiser me ajudar, né? Que diz aqui, minha é a vingança, ou seja, não vos vingueis vós mesmos, a vós mesmos, né? Não se vingue, porque está escrito que a vingança pertence ao próprio Deus. Então, a primeira coisa que você precisa saber para usar uma arma eficaz para aplacar o que a carne levantou contra você, seja a tua carne ou seja a carne de outra pessoa, é entender que a vingança não está nas tuas mãos. A vingança eficaz, que eu quero dizer. Você pode te jogar uma pedra, você pode passar a mão numa pedra ali e jogar na pessoa também, pode ou não pode? Claro que pode. Agora, você deve fazer isso? Não, Pedro Kelly, não devo, porque está escrito aqui que eu não devo me vingar, eu mesmo me vingar. Por quê? Porque está escrito aqui que a vingança pertence a Deus. Né? A vingança pertence a Deus. Se a vingança pertence a Deus, eu vou me vingar, não, vou ficar quieto aqui e vou esperar, porque se essa palavra é verdade, o que vai acontecer? O próprio Deus vai me vingar, né? Então, peraí, minha é a vingança, diz o Senhor.
Então, abençoados, aqui, essa eu estou traçando aqui a diferença, né? Aqui, Romanos capítulo 12, verso 19. É aí que está escrito: amados, nunca procurem se vingar a vós mesmos, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, essa palavra é para os que creem. Por isso que eu digo que isso aqui não é para qualquer um, isso aqui é para pessoas muito especiais, né? Porque quando alguém te faz um mal, você imediatamente pensa em se vingar. Claro, você não tem sangue de barata. Aí eu fico com raiva. Tem coisa que me acontece que eu fico pé da vida também, igualzinho você, né? E às vezes eu cometo o erro de querer meter minha mão. Aí eu meto os pés pelas mãos. Por quê? Porque como eu estou debaixo de uma cobertura espiritual, principalmente eu, Pedro Kelly, que represento Reconciliados com Cristo, eu estou debaixo de uma cobertura espiritual tremenda, né? Então eu não posso ferir isso aqui, Romanos 12, 19, e querer eu mesmo meter a mão para resolver, para me vingar. Eu tenho que, quantas calúnias eu sofri e sofro ainda, quantas pessoas usufruíram do meu trabalho com o dinheiro que eu gerei com o meu trabalho, né? E em um momento ou outro voltaram a tapioca e me acusaram e trouxeram calúnia e não sei o quê. E eu olho para trás hoje em dia e vejo a condição em que certas pessoas estão, me dá pena. Por quê? Eu não fiz nada, eu só falei. Porque eu não vou jogar a mesma pedra, isso não, mas eu vou falar com a minha cobertura. Eu vou falar, eu vou conversar com o dono, o chefe da parada, eu vou conversar com aquele que resolve, e aquele que resolve é forte. Por quê? Porque ele resolve de verdade, né? Reconciliados com